atração a seguir é recomendada para todas as idades. Seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Eu sou o pastor Paulo, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Lages e esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Estamos completando 66 anos de organização. Nós somos a igreja evangélica mais antiga aqui em Lages. Você já deve ter passado diante do nosso templo e perguntado qual igreja que é essa? A nossa igreja está ali na rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages, ao lado do Seja, quase esquina com a rua Correia Pinto. Você é convidado para estar conosco e também para ouvir esse programa. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Como eu disse, a Igreja Presbiteriana de Lages está aqui na cidade há mais de 100 anos, como uma igreja autônoma há 66 anos. Nosso trabalho só acontece aos domingos, às 9 horas da manhã, culto e logo depois escola dominical. Na escola dominical nós temos classes para os adultos, para os jovens e adolescentes, para as crianças. Você é convidado para estar lá. A escola dominical é um tempo ideal para você vir, tirar suas dúvidas, fazer perguntas. E também temos o culto à noite, às 7 horas da noite. Você é convidado para estar conosco nesses dois trabalhos. Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que está em Isaías capítulo 57, versículo 15, que diz assim para nós: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos tirar um pouquinho do nosso tempo, Pai Santo, para estarmos juntos. Eu entrando na casa das pessoas, entrando na vida das pessoas, através dessa ferramenta da televisão, do YouTube, da internet, Pai. E quem está ouvindo, os meus amigos que estão ouvindo esse programa, tirando um tempinho para ouvir da Tua palavra, Senhor Deus, conhecer mais de Ti. Nós te imploramos que nesse momento o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, Pai. Oramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você já ouviu pessoas falando assim: eu até acredito em Deus, mas eu não sei como chegar perto dele, eu não sei como buscá-lo, eu não sei como me encontrar com ele. Talvez você seja uma pessoa que já fez essa pergunta. Eu estou sempre encontrando com pessoas e ao eles saberem que eu sou pastor, eles perguntam: mas eu não sei como chegar até Deus, você pode me ajudar? E essa pergunta é uma pergunta sincera, não é uma pergunta hipócrita, não é uma pergunta com pegadinha, não é uma pergunta onde que a pessoa se coloca numa situação de tentar montar uma armadilha para nós. É uma pergunta sincera que as pessoas fazem. E essa pergunta exige uma resposta sincera também. E esse texto de Isaías, capítulo 57,
versículo 15, nos ajuda a pensar sobre isso. Porque aqui o próprio Deus fala através de um profeta, fala através de Isaías. Isaías era um homem que teve um nobre nascimento, teve uma formação boa. Naquela época não existiam faculdades, naquela época não existiam escolas, doutorados, mestrados, mas naquela época as pessoas aprendiam através de um mestre que ensinava para eles. E Isaías era um nobre de Israel. Ele teve um bom nascimento. A família dele era importante. Alguns estudiosos chegam a dizer até que ele tinha um parentesco com os reis. E Isaías ocupava uma função nobre em Israel. Ele era mais ou menos como um diplomata de Israel. Ele ia em outros países, falava com reis, falava com príncipes, falava com governadores de outros estados. Ele era um homem importante. E Deus quis usar esse homem importante. Quando eu penso nisso, eu penso que do mesmo modo que Deus usou esse homem importante, ele chama um outro homem chamado Amós, um homem que ele era pobre, ele se coloca como um boieiro, um boiadeiro e colhedor de figos, sicômoros, que eram figos selvagens, que existem até hoje lá na Palestina. Esse homem também foi usado por Deus. E Deus quis chamar a Isaías, um homem nobre, um homem de influência, um homem respeitado em Israel, para ser um profeta dele. Quando a gente pensa em profeta hoje em dia, a gente pensa mais ou menos como se ele fosse um cigano. Quando a gente ouve essa palavra profeta, a gente pensa em alguém que vai dizer para nós como será o nosso futuro. Mas a Bíblia não chama isso de profecia. Na Bíblia, profeta significa ser mensageiro de Deus. Não sei se você já se colocou nisso, mas há pouco tempo atrás, quando não havia celular, quando não havia a tecnologia que há hoje, e as pessoas tinham poucos meios de comunicação, era muito comum, quando você ia para um lugar, levar para aquele lugar saudações. As pessoas falavam assim, quando você encontrar com meu primo que está lá, fale para ele que eu tenho saudades dele e que quero vê-lo logo. Essa pessoa era um mensageiro. Era aquele que levaria a vontade de um parente para o outro. Isaías, o profeta Amós, o profeta Jeremias, tinham essa função. Serem os mensageiros. Serem as pessoas que levavam a mensagem de Deus para o povo e para as pessoas que o cercavam. É por isso que Isaías fala aqui, no final do seu livro, ele fala de restauração. E aquele povo que precisava ser restaurado tinha acabado de passar por um momento que eles tinham se afastado de Deus. E como eles se afastaram de Deus? Se esquecendo de quem Deus era. Se esquecendo de que Deus criou todas as coisas. Se esquecendo de que Deus é justo, santo, verdadeiro. Se esquecendo que Deus chamou o povo de Israel para ser um povo dele e fez ele um povo especial. Se esquecendo das bênçãos que Deus derramou sobre o povo de Israel. Por exemplo, como Deus preservou eles de uma grande fome através de José, filho de Jacó. Se esquecendo de que como Deus tirou eles do Egito através de Moisés. Se esquecendo das batalhas que foram vencidas até entrarem em Canaã, na terra prometida, na Palestina. Como Deus usou Moisés como líder e Josué como líder. Se esquecendo de como Deus fez com que Israel aumentasse o seu território através de Davi e Salomão. Então, eles se esqueceram de Deus. E cada um começou a fazer o que queria.
Há um versículo que sempre aparece no livro de Juízes que expressa bem isso. Cada um fazia o que estava no seu coração. Israel voltou esse tempo e cada um fez aquilo que estava no seu coração. Com isso eles se afastaram de Deus. Os pecados na época de Isaías eram que eles exploravam o próximo. O outro pecado que havia ali é que eles não amavam a Deus de todo o coração. Eles iam ali ao templo ofertar as coisas simplesmente para cumprir tabela. Como você vê, eles estavam bem distantes de Deus. E Deus falou que eles sofreriam por isso. Eles até sofreram por causa disso. Como nós também muitas vezes estamos distantes de Deus e também sofremos. Não que doença, problemas, dificuldades sejam consequências de um pecado em si, sejam maldições. Tudo isso é consequência do nosso afastamento de Deus. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, pior a nossa vida fica. A Bíblia fala que Deus é a fonte de todo bem. Se nós recebemos bênçãos e coisas boas, provém de Deus. Mas Deus fala agora para esse povo de Israel, dizendo assim: eu estou no céu, mas eu também estou com vocês. É interessante a gente pensar nisso, nessa ambiguidade. Porque eu e você somos limitados. Hoje eu estou numa sexta-feira à tarde, gravando esse programa aqui em Lages, e eu estou limitado aqui. Você verá no domingo à noite, na segunda, na terça, e o dia que você puder. Mas eu estou limitado a esse tempo. Eu estou limitado a esse local. Deus não. Deus não tem esse limite. Primeiro porque Deus é santo, então Deus só pode viver no céu. Deus também não tem limites, como eu e você. Então nem mesmo a criação pode conter a Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero te lembrar de que nós somos contidos pelo espaço físico, Deus não é. Deus, ele transcende tudo isso, ele supera tudo isso. Então ele está no céu, porque lá é o lugar dele. Isaías capítulo 6, em capítulo 6, mostra como Deus se revelou para Isaías. E Isaías vê Deus no alto e sublime trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías é levado até o céu e vê serafins voando ao lado de Deus e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus é santo. Nós somos pecadores, vivemos do nosso jeito e não queremos receber ordens. Esse é o nosso problema. Mas Deus fala assim: eu estou lá no céu, mas também estou aí com vocês. Isso significa que Deus não está isolado. Se eu quiser buscar a Deus, eu consigo buscar a Deus. Se eu quiser me aproximar de Deus, Ele está presente. Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona com a sua criação. Deus se relaciona com aquilo que Ele criou. Deus se relaciona conosco. Homens, mulheres. Não importa a idade, não importa a condição, Deus se relaciona conosco. E isso nós precisamos entender. Nós não precisamos ficar nesse dilema que às vezes nós temos de que eu não consigo conhecer a Deus. Não, nós conseguimos conhecer a Deus. Nós conseguimos nos aproximar de Deus. Nós conseguimos chegar até Ele, porque Ele permite isso. Então, se você quiser buscar a Deus, você pode. Há uma condição que esse texto fala. Ele fala que Deus está no alto e sublime trono, Deus habita no alto e no santo lugar, mas também habita com aquele que está
contrito e abatido de espírito. Então, se eu quero buscar a Deus e se eu entendo que Deus é Deus, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é poderoso, eu preciso também reconhecer quem eu sou. Contrito e abatido não é simplesmente andar, rastejar no chão. O texto é muito maior do que isso, é muito mais profundo do que isso. Deus não quer penitências nossas, porque a penitência cuida do externo, mas Deus quer o nosso interno. Deus quer que eu e você, quando buscarmos a Ele, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que nós estamos longe de Deus. Há relatos inúmeros na Bíblia que mostram de homens que se arrependeram dos seus pecados e que buscaram a Deus e que entenderam que Deus precisava cuidar deles. Um exemplo claro disso é o ladrão na cruz. Ele morrendo ao lado de Jesus Cristo, havia um outro ladrão que começou a blasfemar de Jesus. E esse ladrão virou para ele e falou assim, falou para aquele que blasfemava: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem nenhum mal fez. E logo depois ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus Cristo falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reconhecer quem nós somos. Talvez seja a coisa mais difícil que há, é reconhecermos que erramos. Temos o orgulho, temos a nossa vaidade, temos aquele conceito que às vezes inflamos e exageramos, que é a nossa autoestima. Temos o desejo de sempre termos razão. Mas se queremos conhecer e buscar a Deus, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer que muitas vezes as nossas escolhas foram erradas. Que as nossas escolhas não levaram a lugares bons. Que talvez eu e você estejamos correndo ainda atrás do vento. Quando a gente reconhece isso, Deus ouve a nossa oração e Deus se revela para nós. É como se a chave para buscarmos a Deus fosse nós nos humilharmos e reconhecermos quem nós somos. Mas o Novo Testamento nos ajuda também. Porque Jesus Cristo falou como nós podemos conhecer a Deus e chegar até Deus. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mesmo Senhor Jesus virou para um dos seus discípulos, Filipe, que perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo falou assim: quem conhece a mim, conhece ao Pai. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos obrigatoriamente de Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo fala sobre esse texto no Novo Testamento. Está relatado nos Evangelhos, ele falando sobre esse texto. E esse texto ecoa lá o texto que foi escrito por Davi no Salmo 51, versículo 7, que Deus não rejeita um coração contrito e compungido. Se você quiser buscar a Deus, você precisa de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, é o que fala o autor de Hebreus, e que por causa disso eu e você temos livre acesso até Deus. Se você quiser conhecer mais a Deus, Deus se revela a você. Deus permite que você o busque. Aliás, Deus quer que cada um de nós busquemos a Ele. E esse é o seu maior desejo, essa é a sua maior vontade. Deus só pede de nós duas coisas. Primeiro, que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Que a gente reconheça que nós andamos segundo nosso próprio querer. E que nós fizemos somente a nossa própria vontade. Quando a gente faz isso, quando a gente chega e assume que errou, tudo parece mais fácil.
Algumas pessoas, quando a gente faz isso, tripudiam em cima de nós. Algumas pessoas não entendem como funcionam essas palavras. Algumas pessoas querem que você, ao invés de passar uma pomada que cure e mate os micróbios, eles querem arrancar ali com um bisturi, sem anestesia, sem nada. Mas Deus não faz isso. Deus quer que eu e você sejamos tratados por Ele, por Jesus Cristo. E para nós buscarmos a Deus, eu e você precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é simplesmente uma pessoa, um homem que morreu na cruz. Ele era o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aliás, ele é a exata expressão do ser de Deus. É por isso que ele pode demonstrar e pode dizer quem é Deus. E é por isso que nele, eu e você, temos livre acesso a Deus. Buscar a Deus é um privilégio. Conhecer a Deus é a melhor coisa que existe. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala assim: se alguém tem algum motivo para se alegrar e para se orgulhar, esse motivo seja conhecer a Deus e viver perto de Deus. Ali naquela igreja havia pessoas que não entendiam isso e tudo era motivo para dizerem que um é melhor do que o outro. Mas uma coisa melhor do que conhecer a Deus e ser amigo de Deus e viver junto de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nesse momento nós podemos colocar nossa vida diante de Ti e Te suplicar que o Senhor, Pai Santo, trabalhe no nosso viver, trabalhe no nosso dia a dia. Primeiro, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e faça com que cada um de nós que estamos aqui nesse momento, eu falando, os meus ouvintes ouvindo, Pai Santo, reconheçamos, Pai Santo, o nosso pecado e o nosso distanciamento de Ti. Que o Senhor, Pai Santo, tenha misericórdia, que o Senhor trabalhe na nossa vida, que o Senhor nos refaça, Pai. Também Te imploramos, Senhor Deus, e Te suplicamos, Pai, que o Senhor, Pai Santo, se mostre para nós, se revele para nós, pois nós queremos Te buscar e sabemos que o Senhor nos dá acesso a Ti. E também queremos Te implorar, Pai Santo, que cada vez mais aqueles que creem em Jesus Cristo creiam ainda mais. Aqueles que talvez Jesus Cristo ainda seja uma ideia muito diferente, muito difícil de entender. Que o Senhor trabalhe no coração deles e que eles possam crer em Jesus Cristo para a Tua honra e Tua glória, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai Santo, que o Senhor cuide das nossas famílias, as famílias pequenas, nossas famílias maiores, que o Senhor trabalhe no coração, Pai Santo, e na vida daqueles que estão doentes. Há doentes físicos, há doentes de alma, há doentes emocionais, Pai Santo, que o Senhor trabalhe na vida deles, Pai, e refaça a vida deles. Te imploramos ainda, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe, Pai Santo, e refaça, Pai Santo, a vida daqueles que estão com problemas nas suas famílias, Pai. Que haja reconciliação, que haja perdão, que haja tratamento, Pai. Te imploramos que o Senhor, Pai Santo, cuide daqueles que estão desempregados e dê um emprego, Pai. Dê sustento para eles. Te imploramos pela nossa cidade, Pai Santo, que o Senhor abençoe e dê crescimento para ela. Dê, Pai Santo, com que haja emprego, faze com que haja educação, saúde aqui, Pai Santo. Também te imploramos que o Senhor dê sabedoria aos governantes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, para que que eles temam o Senhor e para que nós tenhamos uma vida abençoada por Ti, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você de novo a estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages.
Aos domingos, 9 horas da manhã, culto e logo depois a escola dominical. E à noite, às 7 horas da noite. De novo, a Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Fausto de Souza, número 353, no centro, quase esquina com a Correia Pinto. Deus te abençoe e até o próximo programa. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim